E no Muda Mundo Tamo Junto de hoje, eu tenho o prazer de receber a Cecília Reingartz Silveira, falei certo o nome alemão? Que é falou. coordenadora, né, regente, coordenadora, idealizadora da Orquestra Vila Lobos. Para quem nos vê que não conheça, porque não é aqui de Porto Alegre, é uma honra ter um projeto cultural, social tão bacana, tão longevo, são 28 anos, né, Cecília, de atividade, e com um resultado assim, de transformação na vida das crianças, que é muito bacana. Por isso eu convidei a Cecília para a gente ter a oportunidade de conversar um pouco sobre o projeto, conversar um pouco sobre a importância da arte, da cultura, né, sempre e agora mais do que nunca, e quem sabe servir de modelo, né, para outros lugares do país também não se inspirarem na nossa orquestra daqui. Cecília, obrigada, seja bem-vinda. Muito obrigada, Cristiane, para mim é um grande prazer. Pois a Orquestra Vila Lobos é um trabalho, como tu bem dissesse, já desenvolvido há quase 3 décadas. Iniciou numa escola pública daqui do município de Porto Alegre, Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Vila Lobos, e é em função do nome da escola, que é o nome de um grande compositor, dos maiores músicos que o Brasil já teve e tem, que então o nome desse programa chama-se Vila Lobos. Ele iniciou pequenininho, quando eu entrei nessa escola, e convidei um grupo de alunos que eu vi muito interessado durante as aulas de música. Eu entrei como professora de ensino regular nessa escola, professora de música, e eu percebi que aquele olhinho brilhava de um jeito, tipo, quero mais, né? Então, eu convidei um grupo de alunos daquela turma que eu dava aula naquele ano, logo no ano que eu entrei no município. Se eles não quisessem ir no turno inverso, a gente tinha aula de manhã, se eles não quisessem ir à tarde, para a gente intensificar as atividades musicais e principalmente as vivências musicais. Eu acho que aqui já tem um detalhe muito importante do trabalho desenvolvido, o trabalho de arte desenvolvido na escola, que independe de ser público ou não. Mas no nosso caso é sim uma escola pública de periferia de Porto Alegre, com índice de vulnerabilidade social altíssimo, e que lá, essa sementinha plantada 28 anos atrás, dia 15 de abril de 91, com 14 crianças por meio da flauta doce, essa sementinha, ela seguiu sendo muito bem adubada, e eu posso dizer com certeza que se transformou numa esplendorosa árvore, com raízes fortes, seguras, frondosa, de belas sombras, e com muitas ramificações. Eu posso, nessa analogia, explicar o todo que se transformou esse trabalho. Então, daquele grupo, de uma proposta bem específica do ensino específico de um instrumento musical, fomos eu e os meus alunos, que foram se tornando também educadores, se tornaram monitores, depois professores, e hoje eles são quase que a totalidade da equipe de educadores da Orquestra Vila Lobos. Então, se tornou não só um grupo artístico, que sempre foi desde o início, mas se tornou uma mola propulsora de se fazer arte na escola, o pedagógico da arte na escola. E isso é muito importante na visão do professor, que apesar de eu me tornar regente, lá pelas tantas que eu tive que me capacitar, quando eu me dei conta, tinha um grupo de 50 crianças tocando ao mesmo tempo, então eu fui me capacitar para assumir essa coordenação musical, né, que é da regência de um grupo artístico musical. Também aprendi a ser produtora, também aprendi a ser gestora de projeto, mas nunca deixei de ser professora. E essa marca registrada, eu acho que é muito importante para que um trabalho de contraturno, que vê bem, ele se acoplou dentro do ensino regular. Eu sigo professora dessa escola, não mais como professora do ensino regular, até já me aposentei daquele cargo de quando eu entrei, mas tenho outro cargo, como professora também. Mas é muito importante a gente nunca perder essa visão de que esse fazer pedagógico-artístico dentro da escola, ele precisa acontecer de uma forma viva, de uma forma muito autêntica, de uma forma dinâmica, então não é alguma coisa engessada, aquilo que a gente fazia há 28 anos atrás, que a gente segue fazendo o mesmo padrão, não, a gente segue na mesma essência,
e posso dizer que um tripé foi estabelecido de lá para cá, que é muito importante também quando a gente pensa em atividade de contraturno numa escola de periferia, que é diferente de uma escola de classe média, né, de uma outra realidade social, a qual eu também tive uma longa experiência de 25 anos. Então, eu digo assim com muita propriedade, né? Trabalhei em todas as frentes da área da educação musical. É muito importante sentir um tripé muito bem estabelecido, digamos, dentro dessa árvore enraizada que eu falei. E existe um tripé fundamental e não existe um pé mais importante que o outro. É o tripé da educação, o tripé da cultura e da inclusão social. Então, dentro dessas três bases, esse trabalho ele se sustenta com dificuldades muito específicas da realidade onde ele acontece e muito mais específicas na realidade de hoje em dia, desses 7 meses de pandemia que todo o mundo inteiro sofre e busca alternativas no nosso caso específico, não só de manter aulas funcionando online, que tudo foi um aprendizado que ainda está acontecendo, esse aprendizado, não estamos prontos ainda para isso, mas principalmente de sustentabilidade. Então, posso dizer que no primeira longa fala, é assim que se apresenta esse projeto, nesse olhar pedagógico muito importante, porque esse fazer dentro da escola também agrega um significado muito especial a essa escola. Essa escola traz o nome de Heitor Villa-Lobos por uma questão institucional que esse nome foi dado, teve uma causalidade que a escola foi fundada no ano da morte do Villa-Lobos, em 1959, quando faleceu o Villa-Lobos, no mesmo mês de novembro a escola foi fundada. Nunca soube exatamente, mas eu sempre depreendi que esse foi o motivo de Porto Alegre ter dado esse nome a essa escola nova que surgia lá em 1959. Então, não é só a carga desse nome muito forte para a cultura brasileira e para a música brasileira, mas principalmente porque a escola ela aprendeu a conviver com crianças fazendo música pelos seus corredores, crianças cantando e crianças felizes fazendo isso, se identificando na arte. Então, é claro que a vida da escola mudou muito, e em tabela mudou a vida da comunidade. Então, a gente pode dizer que aí está a questão da inclusão social, desse tripé da inclusão social, que é muito importante para que tudo isso aconteça de uma forma muito eficaz. Tu já vês resultados, né, nessas três raízes, vamos dizer assim, de inclusão, de educação e de cultura. E hoje, para a gente dar uma dimensão para quem não conhece o trabalho da orquestra, hoje a orquestra tem vários desdobramentos, né? Tem bandas de músicos que são da orquestra, que tocam profissionalmente, como tu disseste, tem educadores, né? Monitores que se formaram na orquestra, que hoje trabalham profissionalmente com música e na orquestra. Quer dizer, essa árvore já é uma floresta, eu acho, não, Cecília? Olha, a gente muito trabalha para isso. Eu posso dizer que, para se entender um pouco mais, eu posso dizer que tem, digamos, a formação acadêmica, digamos assim, porque vários deles foram para a faculdade. Tem uma ponta da história lá do fio condutor, que eu digo, que é um dos nossos meninos, Vladimir Soares, que ele está radicado na Alemanha já há 6 anos, 7 anos já, onde ele foi, depois de formado aqui em música, convidado para fazer um mestrado de música lá, se saiu muito bem, ganhou bolsa para um segundo mestrado, venceu esse mestrado com laurea acadêmica, que há 25 anos não acontecia na Universidade de Stuttgart. Então, tem essas revelações muito, muito emblemáticas desse trabalho. Então, esse lado acadêmico é muito bonito e nunca ninguém da Vila Mapa, a comunidade da escola, havia entrado na universidade. O primeiro integrante da Vila Mapa que entrou na universidade foi a nossa primeira menina que entrou na faculdade de música. Nunca ninguém tinha entrado na universidade, naquela comunidade ali. Isso já faz algum tempo, já deve fazer a Keliese deve ser formada já há uns 10 anos, mais ou menos, já deve fazer uns 15 anos que isso aconteceu.
talvez nem tanto. Então, essa virada de chave, né, de que e se dá conta que, então, é possível, olha só, a gente também pode entrar na universidade? Podemos? Porque essa pergunta me era feita. Tá, mas como é que faz? A senhora é o quê? O que a senhora estudou? Eu fiz faculdade de música. Ah, se faz faculdade de música? Sim, se faz faculdade. E a gente pode fazer um dia? E por que não? Então, e isso de colocar as interrogações, os desafios, também é uma característica muito bonita desse trabalho, que a gente é movida a desafios. Então, a parte acadêmica foi fundamental para que essa árvore a qual me referi tivesse as suas raízes cada vez mais profundas, não só as florestas, as sementes que foram caindo e dando vida a novas árvores, mas também essa questão de se fortalecer como um projeto pedagógico, um programa mesmo, um programa de educação musical. E digamos que a outra veia, que é muito importante, que é a veia artística, do ser músico, do viver da arte a qual tu escolheu, que tu identifica, não só ser professor de música, mas ser músico. Então, nós temos vários meninos e meninas muito encaminhados, tanto nas escolhas da música erudita, então nós temos aí jovens que são da OSPA Jovem, que atuam em orquestras com frequência, quer dizer, aquela frequência que existia antes, né? Porque o mundo é dividido antes, né? O durante, estamos no durante pandemia, mas já com uma escolha muito forte na área erudita, e aqueles que é a maioria da música popular, porque a orquestra, ela funciona, o seu berço na Vila Mapa junto com uma escola de samba. Então, os nossos músicos tocam na escola de samba, é eles que fazem a bateria da escola de samba acontecer, né? E sem nenhum tipo de preconceito. A menina que estuda violino, que estuda bar, que faz todos os estudos de técnicas difíceis e exigentes em violino, de música erudita, né? Exigente, é a mesma menina que toca tamborim na escola de samba. Então, isso também de permear, né? Abre-se o leque e as linguagens, elas não têm fronteiras. Essas expressões, elas se misturam. Só depende das pessoas verem um significado nisso para si. Então, nisso eu tento um pouco resumir. Tu sabe, né, Cristiane, eu sei que acompanha há bastante tempo esse trabalho. É um trabalho de formiguinha, ele não nasceu pronto, dei o exemplo dos 14 alunos, mas ele é um trabalho que acabou, a cada passo que a gente deu, sempre foi um passo, eu não vou dizer firme, né, porque ninguém tem tanta segurança em tudo que decide fazer de novo, mas sempre foi muito consistente, e sempre nos reforçando em grupo, no coletivo, que também é uma coisa muito boa. Então, eu sou muito feliz, porque aquela professora lá, de 28 anos atrás, que era uma solitária na escola, realmente, né? Certamente fui muito olhada assim, gente, o que ela está querendo fazer aqui? O que é isso aí? O que é esse negócio de flauta doce na escola, na periferia? Para que isso, né? Então, esse preconceito que existe, né? Ainda existe, mas acho que a gente quebrou muito. E, realmente, esse trabalho da orquestra não só tem os seus grupos artísticos dentro dela, né? Grupo de choro, grupo de percussão, coral, porque a gente expandiu, tem grupo de teatro, tem grupo de dança, assim, somos, né, muito versáteis, digamos, mas ele também tem uma função muito importante, uma função inspiradora para que projetos sociais de música possam ser implementados em outras realidades, em outras comunidades, cujas realidades são semelhantes, ou às vezes nem tão semelhantes. Então, se tornou muito motivador. Toda vez que um dos nossos entra na universidade, graças a Deus temos vários já na universidade, vários outros já formados, uma das coisas que eles me dizem depois, Sora Cecília, que até hoje eu sou a Sora Cecília, estava na aula de tal professora, e quando ela soube que eu era da Orquestra Vila Lobos, mais uma da Orquestra Vila Lobos, parou a aula para falar da Orquestra Vila Lobos. Então, a dimensão é muito bonito, que daí, lá fora eu digo, né, lá na academia, eles realmente se dão conta que eles são, e esses jovens, eles são realmente elementos transformadores em todos os espaços que eles circulam, nem que seja para democratizar cada vez mais a universidade. Isso tudo, então, para mim, eu sou uma apaixonada por esse trabalho, então, para mim, tudo isso sempre é muito bonito, eu sempre enxergo numa beleza impressionante todas essas coisas que vão acontecendo. Esses frutos são realmente muito importantes, né?
transformadores, mas não necessariamente quando tu pensaste lá em organizar com Flauta Doce, tu imaginavas que chegaria até aqui, e nem a criança que ingressa na orquestra precisa entrar com essa assim, agora eu tenho que trabalhar com isso, estudar isso. Não, né? Há resultados também para aqueles que não vão ser músicos, né? Sim, sim. É muito importante essa tua pergunta, porque existem extremos, né? E, na verdade, a gente não é muito adepto aos extremos. Existe o extremo de achar que a inclusão social, basta acontecer a inclusão social se tu tira a criança da rua. Existe esse jargão, assim, essa expressão, vamos tirar as crianças da rua para diminuir o risco, né, da questão do aliciamento do tráfico, essa coisa toda da violência na periferia. Não, isso é fato. Mas as crianças não estão no projeto só para não ficarem na rua. Elas estão no projeto porque existe conhecimento, existe acesso gratuito a um conhecimento de qualidade e vivência coletiva. Então, tem esse ponto. E o outro extremo é dizer, são uma escola de música, a orquestra é uma escola de música, num padrão conservatório, e todos ali têm o seu destino já predestinado. Não, não, ainda bem que não, porque a gente não quer formatar ninguém, a gente quer dar a oportunidade. Então, repara bem, eu vou passar um número aqui, que eu acho que talvez exemplifique bem. Até antes do início da pandemia, a gente atendia, em média, em oficinas variadas, em torno de 300 crianças, não só na Escola Vila Lobos, como em outros 4 locais da Lomba do Pinheiro, porque esse programa ele tem parcerias na comunidade, então a gente atende em outras escolas também da rede municipal e a gente atende em unidades do Instituto Cultural São Francisco de Assis, que é uma ONG ali da comunidade, nossos parceiros há 15 anos. Então, repara bem, dos 300 que a gente atendia antes da pandemia, claro que essas crianças, elas são muito motivadas pela questão artística, e isso é lindo. Quando eu falei do olho brilhar, continua brilhando o olho dessas crianças, porque elas veem a orquestra como grupo artístico tendo um sucesso que se tem, né? Porque é uma orquestra de sucesso na proposta que apresenta, e claro que elas também querem, essas crianças querem participar, mas daí a querer e a chegar nesse processo de aprendizado para dar conta, né, desse conhecimento, é um longo trabalho, um trabalho de anos, não é um trabalho rapidinho de uma oficina que vai acontecer durante o semestre, são 5, 6 anos de trabalho para que uma criança, né, tenha, digamos, essa bagagem musical para dar conta de uma exigência de um grupo artístico, já num caráter que está a Orquestra Vila Lobos. Dessas 300 crianças, olha, não saberia te dizer em porcentagem, mas a grande maioria, acho que 80% dessas crianças terão isso marcado para o resto da vida delas, mas não necessariamente vão seguir música. E nem nós fazemos a menor questão disso, né? Que seria um pouco de obrigação. E esse é um trabalho inclusivo, né? Não é esse, né? De excluir a pessoa porque não está se sentindo bem, porque necessariamente tem que ser músico. Agora, repara bem, com a pandemia, nós estamos agora atendendo 150 alunos online, em aulas online, e desses a gente vê que, até porque tem toda uma questão complicada nos dias de hoje, né, de trabalho de quem mora nas periferias, de ter o acesso, né, à internet, de ter o celular, né, nem vou falar em computador, de ter o celular disponível, que tenha uma capacidade de rede para que possa fazer uma aula, bom, uma série de questões que interferem, né, então eu digo que esses 150 são aqueles que queriam muito, e as famílias apostaram muito de que era importante retornar, porque a orquestra ficou, na verdade, 6 meses parada, sem nenhuma atividade, a gente retornou faz 1 mês e meio. Então, aí, para ter mais ou menos uma base, né, do quanto, veja, para mim é um número muito expressivo, de 150 crianças, temos ali os menorzinhos de 8 anos, até o grupo de teatro e vocal, que aí tem pessoas da comunidade, né, adultos, 150, não é um número pequeno para o tipo de atividade online que se faz hoje em dia. E de contraturno, que é por interesse, essa não é uma atividade obrigatória que a criança vai cumprir para passar de ano, né, no ano de 2020. Não, é uma atividade por interesse, né? Então, acho que esses dados talvez venham colaborar para se entender um pouco mais profundamente o impacto, esta é a palavra, o impacto
impacto que esse trabalho exerce nessa comunidade. E o envolvimento da comunidade, ele é muito efetivo e muito relevante, principalmente, tu falaste, né? A orquestra ficou 6 meses em atividades e ela sofreu um baque aí, né? Essa raiz, assim, estava com um terreno um pouquinho movediço, mas mesmo assim, né? Vocês se organizaram e eu imagino que a comunidade tenha sido fundamental, né? Foi criada uma campanha de arrecadação de recursos para que a orquestra pudesse voltar, né, com, enfim, todas as questões de segurança, né, online ainda, mas voltou. Como é que aconteceu, Cecília? Olha, era uma expectativa tão grande, a gente estava muito desanimado, né, porque a gente não poderia retornar sem ter a certeza de recurso financeiro para poder ficar no outro segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês. Então, a gente tinha que fazer um planejamento muito difícil, e que isso não foi uma questão nossa exclusiva, é por causa da pandemia, porque a pandemia não tem hora marcada para acabar. E aí, como é que nós vamos fazer? E a orquestra ela ficou desativada, talvez seja bom esclarecer, é porque a orquestra até então era mantida por um convênio junto a essa instituição que eu me referi ainda há pouco, num convênio com a prefeitura, é uma verba específica, inclusive que vem do governo federal, dentro de todos esses programas que tem, né, dentro do Ministério da Educação, para a manutenção da orquestra. Esse convênio é renovado de 12 em 12 meses e deu a triste coincidência da renovação sem final de abril. Quando estava tudo pronto, papelada toda pronta, plano de trabalho aprovado, trabalhamos 1 mês e meio, porque os recursos já tinham diminuído um pouco, né? Então, readaptamos tudo, foi uma trabalheira. Então, quando tinha que ser assinado, veio a pandemia. 10 dias depois do início da pandemia, iníciozinho de abril, mais ou menos, aí veio essa notícia de que não seria renovado o convênio por uma questão de insegurança jurídica. E isso foi um padrão da Prefeitura de Porto Alegre a todos os convênios. Então, não fomos nós, digamos, os escolhidos, não. Foi um padrão que a Prefeitura tomou, né? Determinada pelas questões jurídicas de pandemia. Só que assim, o que aconteceu? Tivemos que demitir todos os 20 professores, porque a ONG parceira, como é que ia manter uma folha de pagamento? Não tinha como, não tinha de onde tirar, né? Sempre dependia daquele repasse mensal para pagar os professores, não tendo dinheiro. Aí foi muito triste, aí foi um dia muito triste, foi assim, o mês de abril foi muito difícil, tivemos que tomar essa decisão, a ONG junto comigo, foi uma decisão muito difícil, eu esperneei, eu disse, não acredito, isso não pode, assim, eu quase subia pelas paredes. Dos 20 professores, 14 são crias da orquestra, são monitores e professores formados, iniciados comigo aos 8, 9, 10 anos de idade, e a maioria deles, o único emprego é a orquestra, né? Até essa questão de impacto na comunidade é muito grande, né? A orquestra dá excelentes empregos, né? Não só forma, como dá emprego, né, para a sua comunidade. Mas aí tivemos que tomar essa decisão, mas foi tomar a decisão que no dia seguinte eu já tinha me reanimado e eu já fui atrás de contatos, e aí chegamos à conclusão, depois de 2 dias, de muitas pessoas me ajudando a pensar, de que não tinha outra saída, era um financiamento coletivo. Porque eu tentei algumas questões de financiamento direto, eu fiz todas as tentativas que estavam ao meu alcance, mas foi um período de meados de abril, em que as demandas para a área social estavam, não que não estejam grandes agora, mas eram muito devastadoras, as demandas eram muito grandes, e de uma hora para era uma avalanche de demandas para as pessoas, empresas, os contatos, que saberiam que poderiam acolher a nossa causa, né? Então, lançamos o financiamento coletivo, que foi um sucesso, está sendo ainda um sucesso. Isso nos deu a garantia de retorno online, com os 20 professores num formato diferente, carga horária adaptada, não contratados com carteira assinada, porque isso realmente é num outro formato, que não era via convênio. Então, eles são prestadores de serviço, né? Então criaram um mês, então, até nisso foi um processo bonito, assim, né? Vários que não tinham então viraram microempresários, que isso para a vida, inclusive agora, para
várias outras questões que a pandemia está oferecendo de auxílio, então eles estão também de utilizar. Então, até nisso, todo o processo sempre é muito bonito, digamos assim, né? E aí retomamos. Não foi fácil, não está sendo fácil, dar aula de música online. Vídeo aula é uma coisa que já existe há muito tempo, mas não é isso. O nosso contato é com o aluno, o nosso trabalho é coletivo, e online tu não faz música coletivamente, né? Então a gente foi buscando muitas alternativas, ainda estamos sempre nas trocas imensas entre nós todos, mas finalizamos agora, esta semana, o segundo mês de atividades online, e temos aí uma perspectiva, talvez no mês de novembro, tem aí um cronograma da Prefeitura de Porto Alegre, para que na primeira semana de novembro, depois do dia 3, dia 4, sejam retomadas as atividades de contraturno. Então, estamos na expectativa. Uma vez se confirmando, certamente o convênio será assinado e a gente retoma, digamos, não sei bem como será, ninguém sabe ainda, mas retomamos, digamos, num formato como era antes. Se será presencial no mês de novembro, ainda não sabemos. Eu tenho sido muito rigorosa nessas questões. A gente produziu já, ao longo desse tempo de espera, 6 videoclipes, mas cada um em sua casa. Foi uma forma que a gente teve da gente mesmo, sabe, acalmar um pouco o coração de não poder estar junto fazendo música. Então, vamos fazer cada um de suas casas. Acabamos de lançar, há 2 dias, um videoclipe muito especial de agradecimento. Ficamos 1 mês e meio produzindo esse videoclipe, são 38 crianças que participam desse videoclipe. Então, a gente está assim, é um dia após o outro, como todos nós que estamos enfrentando essa pandemia, mas a questão é que é um dia após um outro de um programa, não é de uma vida pessoal e de uma vida profissional individual. É um dia após o outro que a gente tem que estar repensando como que sobrevive um programa de educação, de arte na periferia, que antes mesmo dessa loucura toda do mundo já não era fácil, imagine agora, né? Mas tá aí os desafios que eu sempre digo, a gente aprendeu, a educação brasileira, a educação pública brasileira sobrevive por desafios, né? Mesmo antes pandemia, e a arte também. A arte no Brasil, de muito, quase que sempre sobrevive na insistência, na teimosia, na esperança. Então, a gente junta tudo isso, sabe? Junta tudo isso para dar um sabor especial e é isso que nos nutre, digamos assim, né? A gente se nutre disso, de esperança, é que sempre nos nutre. E muito trabalho, muito trabalho. E com resultados muito lindos, né? E alguns resultados que talvez não sejam nem mensurados ainda, né, Cecília, de transformação, tu citaste vários, mas eu imagino também o quanto isso repercute com os outros professores, né? O professor de matemática, o professor de português, né? O quanto o trabalho desenvolvido pela orquestra, pela educação musical, também colabora com um outro ambiente bem diferenciado na escola, né? A gente não tem dúvida disso, não tem dúvida. Agora mesmo, quando a gente lançou esse último videoclipe, o que os colegas, né, da escola diziam, que saudade da orquestra, que saudade de ter música nos nossos corredores, né? Então, isso é muito bonito, né? A gente saber que essa coisa viva da arte, viva dentro da escola, ela tem um alcance mesmo, que é um alcance muito subjetivo até, não realmente, é como eu dissesse, não tem como mensurar isso, né? E eu acho que isso que faz também essa coisa subjetiva também, que é ligada à questão da percepção, do sentimento, que faz também um trabalho de arte ter esse caráter tão especial dentro de uma escola. E por isso que eu sou uma grande defensora, sempre fui, da importância da arte dentro da escola. Se não der para incluir dentro do ensino regular, mas que tenha uma atividade, nem que seja 1 hora na semana, é um respiro que a escola precisa ter. Então, independente de ser a orquestra um trabalho de inclusão social muito importante naquela comunidade, e hoje já em outras comunidades, né, da onde também esse trabalho está sendo multiplicado, mas é também uma questão muito importante
Olha, eu posso dizer até de saúde mental, de saúde emocional de uma equipe de professores que não necessariamente são professores de música, não são professores de música, mas passaram a entender a importância e o caráter a importância de se trabalhar a sensibilidade dentro de um conteúdo formal, sim, porque a orquestra se torna muito inspiradora para muitas pessoas. Muitos professores participam do grupo vocal, muitos professores, né, se envolvem nos espetáculos de uma forma impressionante, em toda a logística. As professoras de arte sempre muito participativa na questão de produção de cenários. Então, é toda uma vida da escola que fica em que a música está muito presente, o fazer artístico, tá? Porque até expandindo, né? Não é só da música especificamente, o fazer artístico é muito presente. E especificamente eu posso dizer que é uma questão mais da didática da música, né? Mais da teoria da aprendizagem musical, que talvez seja importante eu dizer. Só por si só, a música, como dentro de um processo de aprendizagem numa escola, tá? Não é uma aula individual que eu vou dar para o meu aluno na minha casa, num processo de escola, ela tem uma potencialidade muito grande para desenvolver muitas habilidades. E essa habilidade de concentração, de organização, não é só do meu espaço, organização de pensamento, porque a música trabalha com elementos e com simbologia que exige toda uma questão cognitiva que precisa organizar o pensamento. Então, essa organização do pensamento que o ensino de música traz para o indivíduo fica e é aplicado em várias outras situações de aprendizagem. Então, eu acho bom eu destacar essa questão, que é comum a qualquer ensino de música na escola, e esse é um dos grandes motivos pedagógicos da defesa da importância da música dentro da escola. E afora isso, a sociabilidade, a questão do coletivo. Não se tem resultado bonito de música numa orquestra se tu não pensar no coletivo antes do individual. Isso é impossível. Quem achar que, como músico, consegue só pensar em si tocando e não ouvir o que está à sua volta, não se dá conta de todo o grupo que tem à sua volta tocando ou cantando, né, serve para grupos vocais também, não é músico. Eu te digo com certeza, ele é apenas um fazedor mecânico de sons, não é músico. A percepção, ela te invade, né? E isso que faz ela se tornar diferente. E isso que faz, principalmente a música ao vivo, ser tão especial. E dessa música a gente tem muita saudade. A gente tem muita saudade de se fazer música ao vivo, demais. Eu espero que em breve a gente possa, né, estar junto de novo e ouvir boa música ao vivo novamente. Cecília, olha, parabéns, né, pelo trabalho. Assim, são resultados. Acho que a gente pode ficar horas só elencando resultados, né, relacionados, mas é verdade, porque a gente está falando de cidadania, né? Não só da inclusão, da possibilidade dessa criança sonhar, sim, vou fazer faculdade, de ser artista, né? Mas também de desenvolver habilidades, de pensar no coletivo. Nossa, quanta coisa que são coisas fundamentais para a gente construir um mundo melhor, que é no fundo o que a gente quer, né? Com uma educação de qualidade, né? Com crianças, enfim, críticas e com oportunidades. Então, obrigada por fazer a tua parte e obrigada por compartilhar com a gente. Quem sabe a gente não está inspirando outras escolas, né? Porque a gente ainda tem muito preconceito em relação à arte, né? E à música e à arte em geral, de como uma coisa acessória, aquele momentinho lá. Não, gente, é uma potência que talvez a gente não consiga traduzir em palavras. Verdade. Eu Muito que te obrigada. agradeço, Cristiane. Eu te agradeço muito a oportunidade. Foi um bate-papo maravilhoso. Uma palavrinha final, a campanha segue arrecadando recursos, as pessoas podem participar e colaborar, como é que tá? Sim, a campanha Então, segue, vamos porque, deixar... como eu disse, a gente não tem data para as coisas voltarem à normalidade. No Catarse, o projeto Bloco na Rua, que é o projeto na plataforma Catarse, Orquestra Villa-Lobos Bloco na Rua. Vai lá, contribui, tem recompensas bem variadas, bem legais, bem bonitas, ou se quiser contribuir também, sem recompensa, a partir de R$10,
o site está aceitando colaboração. Obrigada, Cecília. Eu que te agradeço, Cristiane. Muito obrigada. Um beijo.